Boa noite, pessoal. Começamos a gravação da nossa terceira aula síncrona do curso da disciplina de computação em nuvem do curso de TSI da UNAC do IFES. Sou o professor Adilson. Hoje eu vou apresentar mais detalhes do que foi apresentado até hoje, na verdade, e informar quais são os nossos próximos passos. Um desses próximos passos, um próximo passo muito importante, que é a avaliação presencial. Eu vou dar mais detalhes dela, o que vai cair, como é que vai ser o formato dela. Bom, até hoje nós já apresentamos a computação em nuvem. Primeiro a gente começou com aquela parte teórica de introdução à computação em nuvem, os modelos delas, exemplos de uso. Depois focamos um pouco mais no negócio da computação em nuvem, nos tipos de nuvens, pública, privada, híbrida, comunitária, os modelos de negócio, como é que eles são cobrados. E, para terminar essa parte mais teórica, falamos dos principais modelos de serviço. Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço. A gente percebeu que na nuvem tudo começa a ser modelado e utilizado e vendido como um serviço. Então, até coisas, por exemplo, bem clássicas. Por exemplo, infraestrutura são migradas para o serviço, o que é ótimo para a gente. Nosso curso é bem focado em desenvolvimento, em criar sistemas para a internet, e com a nuvem a gente consegue abstrair essa parte de infraestrutura e focar realmente no que a gente interessa, né? Bom, tivemos uma avaliação presencial, um questionário online, todos fizeram, como é que foram as notas? Ninguém, eu vou sortear aqui um aluno aleatoriamente. Marcos, como é que foi na primeira avaliação? Marcos. Vou remover quem não me responder da aula. Estou brincando. Então, bom, pelo que eu vi, todos foram muito bem na primeira avaliação. Ela foi um questionário teórico, porque tudo que a gente tinha apresentado até agora era realmente teórico. Depois a gente foi para a parte prática. Aprendemos como criar uma conta na AWS, como acessar essa conta, como torná-la segura do ponto de vista de acessos indevidos, com aquelas novas camadas de segurança, com a utilização, além de uma senha segura, de uma autenticação em 2 etapas. E também falamos da segurança, de como evitar ter gastos desnecessários ou imprevistos. Como utilizar aquele macete de utilizar aquele cartão de crédito virtual, com um limite bem baixinho, para vocês não terem nenhuma surpresa ruim, né? E, além disso, como criar o budget, que é como criar aquele budget zero, então, de você nunca vai gastar nada praticamente na Amazon. Ela coloca, acho que $1 mais ou menos, mas nunca chega a isso. Todos criaram as contas, todos conseguiram fazer essa primeira parte prática. Sim. Show de bola. Ninguém tomou um susto num cartão de crédito, não, né? Se tomar, depois não vem colocar culpa em mim. Bom, depois começamos a falar dos principais serviços da Amazon. Primeiro falamos do EC2, que é o Elastic Compute Cloud, para que basicamente criar máquinas virtuais. A virtualização é uma das bases da computação em nuvem. Mostramos que temos possibilidades de criar sites direto em PHP, através do Lightsail, só que esse serviço é pago, então a gente não tem como criar. Mas isso não é um problema. O Lightsail está acima, numa camada superior na computação em nuvem. Ele já é aquele serviço. Então, a gente desce um pouquinho, a gente vai na infraestrutura, cria uma máquina virtual no EC2, instala o PHP, Apache, servidor web, enfim, e publica sem nenhum problema. Vi também que os alunos apresentaram os trabalhos bem interessantes, alguns ficaram excelentes, a interface
espetacular, foram bem avaliados pelos professores mediadores à distância. Falei um pouco do AWS Lambda, que é algo ainda superior. Por quê? Não é C2. Enquanto não é C2, a gente está na infraestrutura da máquina virtual, e no Lightsail você já consegue rodar o servidor sem ter que ter trabalho com instalação do webserver, do Apache, do servidor web, do PHP. No Lightsail você já consegue executar direto a sua linguagem de programação web sem ter que se preocupar com esses detalhes, abstraindo. O problema é que o Lightsail não é gratuito nessa conta que a gente está fazendo. Então, na hora de criar a conta da Amazon, você tem possibilidade de criar contas pagas ou não. Como é para fins educacionais, eu coloquei aquela conta grátis, mas, de qualquer maneira, o AWS Lambda ele serve para ficar ainda mais abstrato. Você não precisa criar algum código, por exemplo, uma página em PHP, um web service em PHP. Você coloca direto no AWS Lambda e ele já faz toda a lógica do negócio geralmente no seu back-end. Qual é o problema? Nem tudo é perfeito, ele não suporta o PHP. Suporta Python, Java, JavaScript. O JavaScript hoje em dia ele é uma das grandes linguagens utilizadas, o Java também, então não é um problema tão grande. E o nosso trabalho, ele serve justamente para isso, para vocês pegarem esse primeiro trabalho prático que vocês fizeram, de criar uma interface usando o EC2. Depois vocês vão avançar cada vez mais. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar uma integração do Lambda com a API REST, que vai começar daqui, estamos no dia 5 de maio, sem ser na 11ª semana, que começa amanhã, na 12ª semana. Esse vai ser o próximo trabalho. Fazer essa integração de uma API REST na AWS, usando o API Gateway, que é esse gateway, que é esse ponto de conexão entre o Lambda e o seu PHP. Vocês já vão reutilizar aquele trabalho que vocês fizeram para deixar ele mais aprofundado no AWS. Vai ser bem interessante, tudo isso vai ser apresentado nas próximas semanas. Agora, esse trabalho vai ser do dia 13 de maio, na 12ª semana, do 13 de maio a 19 de maio. A partir do 19 de maio, nós vamos ter avaliações presenciais. Como é que são essas avaliações? Elas não é uma semana só, vocês têm um prazo bem longo, é de 19 de maio a 7 de junho, bastante tempo. Essas avaliações têm que ser realizadas lá no polo onde vocês estão inscritos. Então, escrevam para mim aí no chat, por favor, qual polo vocês são. Lá no polo, vocês vão ter acesso a essa avaliação e o professor presencial ele vai passar uma senha para essa avaliação. Como é que vai ser essa avaliação? Como vocês estão vendo que o AWS ele é bem complexo, eu resolvi não fazer uma avaliação prática. Por quê? A gente não sabe como é que vai estar o computador do polo. Às vezes a gente não sabe se vai ter algum problema com a própria AWS, apesar dela ser muito estável. Então, eu resolvi fazer uma avaliação teórica. Então, vai ser uma avaliação teórica, 10 questões, cada uma valendo 4 pontos, totalizando assim 40 pontos. A maior parte das questões vão ser objetivas, vão ter algumas discursivas, eu não sei ainda a quantidade, 1 a 3 mais ou menos, que vão ser avaliadas pelos professores avaliadores à distância. Ela vai ser um questionário, então vocês vão ter até 1 hora para respondê-lo. Eu acho que em menos tempo vocês fazem com tranquilidade. Vocês vão poder consultar qualquer material, pode usar seu notebook, pode usar o Google, enfim. Quem for usar o ChatGPT, cuidado, que ele é muito bom de alucinar, te dar respostas com certeza estão erradas. E vocês vão ter, não vão precisar de nenhum software especial para isso. Vocês não vão precisar, por exemplo, acessar a sua conta da Amazon. Basta acessar o navegador para ele. O que vai cair na prova? Todos os conteúdos até a semana 12. Ok? Ele vai ter aspectos teóricos e práticos, mas nenhum aspecto prático vai de vocês realizarem algo prático na hora, mas sim de vocês relembrarem o que vocês botaram em prática. Então, quais tecnologias, o que é o API Gateway, como é que ele funciona, como é que é o Lambda, e etc. Ok? Alguma dúvida sobre a prova? Não, né? Bom,
essa prova, melhor jeito que vocês têm para estudá-la é pegando o material. Quem já fez, pegou o material e leu eles, não vai ter nenhum tipo de problema para isso. Além disso, quem trabalhou quem realizou os trabalhos no prazo, sem nenhum tipo de problema, não vão ter nenhum tipo de problema também nele. Agora, se você quiser ter uma certeza de que você vai tirar uma nota boa, o que eu estou indicando? Coloquei isso lá nas anotações da prova. Façam um encontro síncrono com os professores à distância. Os professores à distância, eles já sabem o tipo de prova que é, o tipo de questão que vai cair e quais são as questões mais abordadas. Então, eles já vão poder passar para vocês. É claro que eles não vão passar as questões da prova para vocês, mas eles já vão poder tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Então, vão nos encontros síncronos, perguntem para os professores à distância como é que está a prova, que tipo de questão está a prova, e peçam exemplos de questões para eles. Peçam para eles resolverem com vocês algumas questões. Além disso, todo o assunto vai estar, o que está apresentado, que foi apresentado nas minhas aulas síncronas e assíncronas, e além disso, nos livros que estão indicados lá nas referências do plano de ensino, ok? Os livros são excelentes, são valiosíssimos, eles são uma base bem complementar ao que a gente acha na internet. Por que complementar, né? Geralmente a internet quer complementar ao livro. Só que a questão é que na nossa área vocês já perceberam que tudo muda muito rápido. Então, o livro é interessante para você ler ele, ter essa base teórica bem forte e depois procurar na internet caso alguma coisa mude quando você for acessar o seu console da Amazon AWS, né? Pessoal, tudo bem para vocês a prova ser assim? Tem sugestões de avaliação de outro tipo? Preferem avaliações práticas? Como é que é? Vou tirar mais um aluno aqui. Thales. Prefere avaliação prática, Thales? Beleza, assim é tranquilo. Tranquilo, então. Essa é a ideia. Então, novamente, releiam tudo até a 12ª semana, até a 11ª semana. Se ficou com alguma dúvida, converse com os professores professores à distância nos encontros síncronos. Mesmo que você não tenha dúvida, converse com os professores para perguntar que tipo de questão vai cair na prova, como é que são as abordados. Algumas questões, por exemplo, às vezes eu vejo algumas pessoas que têm mais dificuldade com questões síncronas, questões discursivas. É um momento bem valioso para você tirar esse tipo de dúvida. Beleza, pessoal? Bom, alguma dúvida, alguma questão? Então tá. Sem dúvidas, tudo jóia. A partir de amanhã vocês vão começar a aprender o que é uma API REST. Depois a gente vai, na avaliação do próximo trabalho, na 12ª semana, fazer essa integração total do que a gente aprendeu, ok? E prepare-se para a prova presencial. Aqui ninguém tem dúvida, então por hoje é só. Obrigado por terem vindo e bons estudos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou parar de gravar.